Bom, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar de um autor clássico da sociologia, né, principalmente nos vestibulares das faculdades. É muito comum que ele caia, né, o Durkheim, porque ele é o considerado aí. Tem o Comte, né, que seria um sujeito que primeiro tentou formular uma ideia de sociologia, né, mas o cara que de fato instituiu o primeiro curso, digamos assim, na França, na Europa, de sociologia na universidade, foi o Durkheim, né, ou o nome dele, Émile Durkheim, né? Aqui no Brasil geralmente a gente fala Émile Durkheim, mas em francês seria algo como Émile, né? Uma coisa que é curiosa, muitos alunos às vezes acham que é uma mulher, né? Sem ter visto uma imagem dele, mas é um homem, porque aqui no Brasil, e aí é uma questão cultural, no Brasil geralmente esse nome, né, Emily, é considerado um nome feminino, mas enfim, na França não, né? Então, enfim, é um homem, né, o Emily Durkheim, como a gente costuma falar aqui no Brasil. A ideia de hoje é explicar um pouco o método dele, né? E a base, então, da sociologia dele, para você compreender os princípios, digamos assim, metodológicos e teóricos do Durkheim. Eu estou segurando aqui dois livros dele, né? Um que é justamente o livro, digamos assim, que ele funda a sociologia, né? As regras do método sociológico. É um livro que, provavelmente, sei lá, se alguém tiver interesse em comprar em sebo, essas coisas, é barato, né? Um livro que deve custar uns 15, 20 reais. Então, é um livro que, digamos assim, ele explica o que seria sociologia e por que ela é diferente das outras ciências humanas, e isso que eu vou explicar um pouco aqui no vídeo de hoje. E esse outro livro, chamado Suicídio, digamos, é quando o Durkheim tenta aplicar isso que ele explicou aqui, ele tenta aplicar num estudo científico, sociológico, para mostrar que era possível aquilo que ele estava propondo como uma nova forma de ciência chamada sociologia, né? Então, o Durkheim é fundamental, né? Tanto é que ele é considerado aí depois, outros vídeos virão, né, sobre Marx, sobre Weber, junto com esses dois ele é considerado aí os três porquinhos da sociologia, né? Os três fundadores, digamos assim, do que a gente chama hoje de sociologia. Então, esse livro Suicídio, o Durkheim tentou aplicar essas regras do método para mostrar que era possível desenvolver essa ciência chamada sociologia, ou aqui no Brasil também. Às vezes tem aluno que pergunta, tem diferença de ciências sociais para sociologia, por exemplo? Tem uma diferença, assim, se a gente pensar aqui no Brasil, é que ciências sociais, geralmente além da sociologia, tem aulas de antropologia e tem aulas de ciência política, né? Então, se você faz um curso chamado Ciências Sociais, do ponto de vista legal é a mesma coisa, né? Legalmente falando, no Brasil só existe a regulamentação da profissão de sociólogo. Mas agora, do ponto de vista da formação, se a gente pensar assim nas universidades, ciências sociais é porque envolve essas três áreas: sociologia, ciência política e antropologia. Se for só sociologia, então envolve só sociologia. Nesse livro, o Suicídio, é curioso que uma coisa que a gente costuma pensar como algo individual, né, que seria alguém tirar a própria vida, um indivíduo, o Durkheim tenta mostrar que é algo social, né? Porque, por exemplo, ele pega e levanta estatísticas da Europa, dos países europeus, e mostra que todo ano os países têm uma média, né? Sei lá, dificilmente um país vai ter, num ano, vai ter, sei lá, 1000 casos de suicídio e no outro ano vai ter 10.000. Não, né, Gero? Claro, isso pode acontecer por, sei lá, por uma crise econômica, por uma crise sanitária ou por algum outro problema social que possa acontecer, mas em geral um país tem uma média, né? Então ele mostra que mesmo uma questão que muitos consideram uma questão puramente psicológica, individual, digamos assim, do suicídio, ele mostra que tem causas sociais em qualquer sociedade, econômica, política, de socialização, enfim, que pode levar todo ano a manter uma média numa sociedade de mortos, né? De pessoas, nesse caso mortos, pessoas que vão tirar a própria vida. Assim como a gente pode pensar até o próprio homicídio, né? Em geral, numa sociedade, todo ano a gente tem uma média de homicídios dentro de uma sociedade, porque tem certos fenômenos sociais que se repetem de um ano para o outro: violência, tráfico, sei lá, e outras coisas que podem estar ligadas aí a uma sociedade que todo ano mais ou menos acontecem iguais e que mantém uma média, né? Mas vamos tentar então o Durkheim, só para deixar, né, não deixar o livro passar assim sem uma explicação. Mas então o que é importante a gente entender o método do Durkheim, né? Geralmente ele é chamado de estrutural funcionalista, né? Estrutural por quê? Porque para o Durkheim a sociedade funciona a partir de estruturas, que a gente poderia chamar aqui de instituições, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, o que seria uma instituição, né? É um padrão de comportamento que se repete. Por exemplo, quando eu falo para vocês, o que é uma família? O que é o governo? O que é a economia? O que é uma empresa? Vocês, em geral, têm uma ideia, né? Vem na cabeça de vocês algumas características que dão uma noção, né, do que é cada uma dessas instituições. Então, é nesse sentido, né? Pensar que estrutural vem da gente pensar que toda sociedade tem instituições, né?
polícia, forças armadas, governo, escola, empresas, enfim. Então toda a sociedade tem estruturas, instituições, né? E a parte de funcionalista para o Durkheim é para que elas servem, né? Então a palavra funcionalista vem nesse sentido. Qual é a função de uma instituição dentro da sociedade? Por exemplo, para que as pessoas querem formar família, né? Qual que é o sentido social de ter uma família? Para que as pessoas querem, sei lá, trabalhar, né? Qual o sentido do trabalho numa sociedade? E mesmo assim, né? Pensar por que, por exemplo, todo mundo quer, sei lá, 200 pessoas por ano se inscrevem para fazer medicina, por uma vaga no curso de medicina. No entanto, se a gente pegar um curso de sociologia, sei lá, são 10 pessoas por vaga, né? Por que algumas, a gente poderia até pensar nesse sentido também, né? Para que as instituições servem? Por que algumas são mais valorizadas do que outras? Então, o Durkheim tenta entender essas estruturas sociais, ou seja, essas instituições que existem em qualquer sociedade, ou claro, dependendo da sociedade isso vai variando, e qual é a função delas. Então, por isso estrutural funcionalista. Né? Para que serve aquelas instituições, a família, o governo e por aí vai. Né? Então, a ideia básica de entender o Durkheim é pensar nesse sentido. Ele seria um estrutural funcionalista. Né? E o Durkheim também tem um pouco da ideia do Comte lá, de adaptar as ciências naturais, o método das ciências naturais para a sociologia. Então, não é de se estranhar quando você lê alguma coisa do Durkheim que ele use, por exemplo, a palavra fenômeno, né, que é típica das ciências naturais, porque ele ainda tentava adaptar uma metodologia também das ciências naturais, baseadas na observação, na experimentação, para criar a sociologia. Né? E aí, o Durkheim ficou conhecido por ser o cara que disse que a sociologia, o objeto, para ser uma ciência, em geral, você precisa de um objeto de estudo específico. Né? Para ele, na sociologia, é o fato social. Aqui um detalhe, cuidado para não confundir com o Weber, né? Muito aluno, enfim, e posteriormente vou postar alguma coisa só sobre o Weber, mas cuidado, porque tem muito aluno que confunde fato social com ação social. Ação social é um conceito do Weber, então muito cuidado. Já vi aluno errar questão em vestibular e tal, porque fez essa confusão. Então muito cuidado, né? Para o Durkheim, então, o que a sociologia estuda é o fato social, né? O que seria o fato social? Se a gente pensar num conceito rápido, seriam as regras que condicionam o nosso comportamento. E aqui é interessante, né? A gente pensar condicionar. Condicionar não é a mesma coisa que determinar, né? Porque se você diz que algo é determinado, você em geral está tendo a ideia de que aquilo sempre ocorre. Mas, então seria anulado, embora para o Durkheim, né? A perspectiva dele seja de que a sociologia, né? Na perspectiva sociológica dele, a sociedade sempre se impõe sobre o indivíduo, né? Constrange ou leva o indivíduo a ter certos comportamentos. Mas a gente pode pensar na ideia de condicionar, que às vezes nem sempre isso acontece, né? Mas em geral acontece, né? Ou seja, as regras sociais levam a gente como indivíduo a ter um comportamento dentro de certos padrões. Eu sempre falo para os alunos, por exemplo, sala de aula, né? Quando eu chego para dar uma aula, é sempre mais ou menos o mesmo ritual, ninguém precisa falar nada, né? Eu chego na sala, os alunos chegam, eles têm os lugares para sentar, e o curioso é isso, né? Você não precisa nem fazer um mapa de sala, né? Geralmente eu trabalho com ensino médio, então geralmente os alunos de ensino médio já são maiores, então em geral eles têm liberdade para escolher os lugares que eles vão sentar. Mas isso não precisa acontecer, porque geralmente os alunos formam grupos ali durante os primeiros dias de aula e durante o ano inteiro eles vão sentar nos mesmos lugares, né? Então para ver como que o nosso comportamento segue um condicionamento, né? Mesmo que ninguém diga nada pra gente, isso é muito interessante de se observar, né? Curioso. Então, eu sei mais ou menos todo dia algo se repete, né? Quando eu chego numa sala de aula, eu entro, os alunos sentam mais ou menos nos mesmos lugares. Inclusive, às vezes isso vira até uma referência para os professores, né? Você sabe que tal aluno senta lá sempre, então vira uma referência até na organização ali da sala de aula, do dia a dia. Então eu sei mais ou menos todo dia o que vai acontecer. Eu vou chegar, os alunos vão sentar nos lugares de sempre. Os comportamentos dos alunos, né? Tanto é que a gente às vezes categoriza, né, os alunos. O bagunceiro, o nerd, o cara, né? Então, por quê? Porque a gente tem um padrão de comportamento dentro da sala de aula que se repete, ou seja, há um condicionamento dos comportamentos, né? Os alunos chegam de uniforme, ninguém precisa ficar, depois que eles aprendem isso, ninguém precisa ficar todo dia no pé deles, porque eles sabem que isso é necessário, que a escola é uma regra da escola, né? Condiciona o nosso comportamento. Então, por exemplo, você vai para a escola, você tem um lugar para sentar, você tem uma sala para entrar, você tem um uniforme para, né, uma roupa específica, você tem um certo comportamento que é esperado de você. Eu acabei de falar, dou aula para adolescentes. Não é a mesma coisa que dar aula para crianças, né? Então, a gente espera socialmente um comportamento de um adolescente, que é diferente de um adulto, que é diferente de uma criança. Então, ou seja, o nosso comportamento para o Durkheim, ele é socialmente condicionado, né? Aquilo que, como a gente vai sentar, como a gente vai falar, o que a gente vai vestir,
e tudo que a gente vai se acostumar a fazer, né? Ou seja, há um condicionamento. Claro, tem sujeitos que quebram esse padrão. E aí, quando há um sujeito que quebra esse padrão, né, ou que há uma questão social que foge de um padrão que geralmente é executado, Durkheim chamaria isso de anomia, né, que seria essa ideia de quebrar uma regra, um comportamento que sai do padrão que a gente espera. Quer pensar, por exemplo, agora a pandemia, né? Ela é uma anomia, ou seja, é algo anormal, não é algo que acontece todo ano, não é algo que acontece sempre. É um momento que a gente está passando e que depois que isso for superado, a vida volta ao que era antes, provavelmente, né? Isso, as pessoas têm muito se perguntado, né? Ah, será que vai mudar alguma coisa no nosso comportamento depois da pandemia? Sei lá, as pessoas vão ficar mais solidárias, ou mais compreensivas, ou... A tendência é que não, né? A tendência é que as coisas voltem a como eram antes mesmo, né? Pegando essa perspectiva do Durkheim, essa análise social dele. Digamos que numa visão durkheimiana, né? Nada vai mudar, as coisas vão voltar ao que eram depois da pandemia, assim, não há motivos pra gente imaginar. E, aliás, isso é curioso, né? Ciência é ciência porque a gente, em geral, trabalha com regras, né? Ciência procura analisar o padrão, seja na área natural, matemática. Geralmente, os cientistas trabalham com o padrão. Então, pensando nesse sentido, há um padrão de comportamento que vai ser retomado pós-pandemia, certamente, né? E aí, para a gente pensar o que é um fato social, o Durkheim diz que a gente deve observar 3 características, né? A primeira delas seria pensar que um fato social é algo geral. Isso não significa que ele vai atingir todo mundo, né? Mas, em geral, um fato social é reconhecido numa sociedade por um número grande, amplo de pessoas, né? Por exemplo, sei lá, a gente poderia dizer a violência contra a mulher, né? Se fosse um problema que acontecesse com uma mulher, provavelmente não seria um fato social, não seria uma coisa geral, porque seria uma coisa individual, muito específica, com uma ou duas mulheres. Mas não, né? É algo sistemático, é algo que todo mundo sabe que acontece, que mulheres apanham, sofrem constrangimentos psicológicos, enfim, de tudo que é tipo, né? Então, ou seja, a gente percebe que é um padrão, é algo que se repete, que é recorrente. Inclusive com a pandemia agora, muitos pesquisadores da área de violência contra a mulher têm alertado que aumentaram os casos de violência doméstica porque, né, no período de quarentena os homens estão mais em casa junto com suas esposas e isso consequentemente aumentou os casos de violência, né? Alguns pesquisadores têm apontado. Então, até médicos mesmo, né? Então, ou seja, é algo geral, é algo que não precisa necessariamente atingir todo mundo, mas tem uma proporção grande, atinge uma grande quantidade de indivíduos. Eu peguei o exemplo da violência contra as mulheres, mas, sei lá, eu acabei de falar de escola, né? Então, ir para a escola é uma coisa que nem todo mundo vai, embora a nossa lei, né, até completar aí os 18 anos, deveríamos ir, mas a gente sabe que muita gente não, por uma série de questões, não vai, mas a maioria das pessoas vai, né? Segue um caminho aí de passar pela escola, pelo ensino fundamental e aí por diante, né? Então, o fato social, em geral, ele é algo geral, né? Ou seja, ele não precisa atingir todo mundo, mas ele é algo reconhecível, atinge um grande número, um número significativo de pessoas em uma sociedade. Então, a educação, família, mercado de trabalho, ter que trabalhar, né? Coisas desse tipo. Ele é algo exterior ao indivíduo, né? Em que sentido? Não depende da minha vontade individual fazer a existência do fato social. Então, por exemplo, eu não gosto de trabalhar, não quero trabalhar, mas você sabe que você vai precisar, a menos que você nasça numa família milionária e que vai te dar dinheiro à vontade, você em algum momento da vida provavelmente vai precisar trabalhar. Mesmo quem é milionário, na verdade, né? Para você manter o patrimônio, provavelmente, da sua família, você vai ter que trabalhar, né, em alguma coisa. Então, ele é algo que não depende da minha vontade. Eu posso não gostar de trabalhar, mas eu vou ter que trabalhar. Eu posso não gostar de ir para a escola, mas eu vou ter que ir para a escola. Eu posso não gostar de uma série de coisas. Mas isso não depende da minha vontade de existir. Falar português, por exemplo, né? Eu posso amar a língua inglesa, o espanhol, sei lá, o russo, o chinês. Mas, se eu morar no Brasil, eu vou ter que falar português. Mesmo que eu seja um estrangeiro, né? Dificilmente você sendo estrangeiro, se você vier morar no Brasil, você vai ter que aprender português. É um fato social, é algo que não depende da vontade, né? Imagina viver num país que você não sabe falar a língua. Sua vida vai ser muito mais difícil e talvez, em alguns casos, até impossível. Então, é algo que não depende da minha vontade. Falar português, ter que trabalhar, ter que estudar, ter que fazer uma série de coisas que não dependem, então, da minha vontade. Eu não tenho controle como indivíduo sobre os fatos sociais. Eles se impõem. Eu tenho que falar português, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações sociais, digamos assim. Então é nesse sentido. E é algo coercitivo, ou seja, os indivíduos são constrangidos, são obrigados a fazer aquilo. Caso contrário, você pode ser punido. Então, claro, talvez o exemplo mais óbvio é a lei.
Se você descumpre a lei, você pode ser preso, né? Você pode ou pagar uma multa, ou ser preso, ou cumprir algum trabalho comunitário, sei lá, alguma coisa assim, alguma punição. Coercitivo, então, é nesse sentido, você é obrigado a fazer alguma coisa, caso contrário, você pode sofrer punições, sanções, por conta de desviar desse comportamento. A lei, mas claro, não precisa ser algo só legal, pode ser algo puramente social. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é aquela coisa de que a sua mãe te ameaça, né? A sua mãe, às vezes, você é criança, você apronta alguma coisa quando você está fora de casa, e aí a sua mãe ali na hora não pode fazer nada, às vezes, né? Para não passar uma vergonha, digamos assim, mas ela só te diz aquilo, né? Ah, quando a gente chegar em casa você vai ver, né? Ou seja, a sua mãe está te coagindo a ter um comportamento, né? Ela fala, ou às vezes é só o olhar, né? Ela não precisa nem falar nada, às vezes a mãe só olha para a criança com um olhar diferente, a criança já sabe que ela se deu mal. Quando chegar em casa, vai ter alguma punição, né? Ou um castigo, ou que no Brasil é muito comum, né? O castigo corporal, a criança vai apanhar, ou coisas desse tipo, né? Então é nesse sentido que é algo coercitivo, o fato social. Então tudo que a gente for pensar como fato social, essas regras que condicionam o nosso comportamento, ou seja, que nos levam a ter um comportamento padronizado em sociedade, ou seja, que se repete, né? Que é parecido com os outros, tem que ter essas três características. Então precisa ser algo geral. Vamos pensar que escola, né? Acabei de falar, educação, é algo geral, né? Embora tenha muita criança, e esse é um problema no Brasil, né? Não consegue concluir os estudos, ou não frequenta a escola, às vezes porque precisa trabalhar, precisa ajudar a família em outras coisas, e não consegue ir para a escola, mas é algo geral, né? Todas as cidades brasileiras têm escolas, né? Tem crianças indo para a escola, é algo geral na nossa sociedade. É algo exterior, não depende da minha vontade. Inclusive, quando a gente pensa em melhorar a nossa vida, geralmente hoje é por meio da educação, né? Ir para a escola, para a universidade, curso técnico e assim por diante. Então, é algo que não depende da minha vontade, até nesse sentido, se eu quiser. E aí, se eu quiser ser incluso no mercado de trabalho, em melhores condições de vida, certamente ir para a escola será um meio, ou até acesso ao sistema educacional. Então, não depende muito da minha vontade, a gente precisa disso, né? E algo coercitivo, né? Por exemplo, se você vai. Eu sempre falo com meus alunos às vezes, né? Principalmente no contexto de escola pública, é muito comum a evasão, né? Muitos alunos desistem ao longo do ensino médio, principalmente. Então eu sempre falo para os alunos no primeiro dia de aula, olha, o principal incentivo que eu posso te dar, sociologicamente falando, para terminar a escola, é que você pode ir para o mercado de trabalho depois dos 18 anos e a empresa vai te exigir que você termine pelo menos o ensino médio e se você não tiver esse diploma, você corre o risco de ser excluído do mercado de trabalho, não conseguir acesso ou perder a vaga para outras pessoas porque você não concluiu. Isso é muito comum no ensino noturno, né? Às vezes eu pergunto para os alunos, por que você voltou a estudar depois de tantos anos que você saiu da escola? Porque eu não estou conseguindo emprego, né? Porque as empresas pedem que eu tenha uma qualificação maior e eu não concluí a escola. Então, ou seja, é coercitivo. Você ficar de fora do mercado de trabalho é uma punição por não ter terminado a escola, né? Então, tentem sempre pensar nisso, né? Seja educação, trabalho, ou sei lá, qualquer coisa que você imaginar da sociedade, tenta pensar se ela se enquadra nessas três características. Se enquadrar, é porque para o Durkheim é um fato social, ou seja, é algo digno, um objeto de estudo, algo de ser digno de estudado pelos sociólogos, para a gente entender o funcionamento aí da sociedade. Então, a ideia básica, né, para qualquer vestibular, questões de sociologia, é quase batata, né, como diria o ditado, de vai cair alguma coisa sobre o Durkheim. Então, a metodologia dele é o básico, assim, para você saber, para conseguir para acertar as questões, enfim, uma boa nota no vestibular. Acho que por hoje é isso. Obrigado, até a próxima.